Esses são os valores da nossa vida adulta. Não dá para ser criança aqui. Se você for uma criança nesse mundo, você morre. Mas Jesus nos mandou como ovelhas ao matadouro, como cordeiros no meio de lobos mesmo. Compete para ver se tem vaga no hospital para dar à luz. Se eu estou na fila do remédio, vai chegar a minha vez e ainda vai ter. Compete para ter uma vaga na creche, para ter uma vaga na escola e para ter dinheiro para pagar. Compete no vestibular, compete com o currículo, compete no mercado, compete vendendo mais. E eu estou sempre para derrubar alguém. E a gente nem para perceber que quando eu falo, yes, eu consegui, o cara foi mandado embora, eu fiquei no lugar dele, fui promovido. Não tem aquela coisa, o que ele vai fazer agora? Como vai ser a casa dele, a família dele? E ouso dizer a você que muito desse fariseu está dentro dessa camisa aqui e dentro da sua também. Muito, muito. A gente vive se comparando, a gente vive olhando ao redor. Você está mal, triste, resmungando com Deus, aí você vê que tem alguém pior, você se sente bem. Eu me sinto bem porque alguém sofre mais do que eu. Eu sei que não é diretamente essa imagem, mas esse estilo de consciência de bem-estar por comparação acontece todo dia conosco. Pensa numa coisa, irmão. A vida eterna para mim e para você já começou, tá? Desde o dia em que Cristo se tornou nosso Senhor e nós passamos a segui-lo, nós fomos salvos. Você já tem a vida de Deus agora. É que a gente vive no conflito da de Deus que está dentro de nós e a que nos cerca. Mas a vida eterna já começou. Eu não quero só um passaporte para curtir quando eu morrer. Eu já quero agora ter o teu reino e a tua vida. A lógica do reino de Deus não é só, continua na gandaia, mas quando acabar você está com o bilhete, você vai entrar na vida eterna. Não é isso. Ela já começou agora na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Jesus conta uma parábola para as pessoas que confiavam em si mesmas, se consideravam mais justas do que os outros e olhavam a galera de cima para baixo. Jesus está conversando com esse pessoal que é autossuficiente, que não precisa de mais nada e de ninguém, que sabe o que está fazendo, sabe o que está falando e que tem segurança no que é. Tanto é que ele ora de si para si mesmo. Olha de cima para baixo e diz o texto que tinha um publicano também ali. Essa daqui talvez seja a maior distância dentro de uma sociedade judaica naquela época. De um lado você tem um fariseu. Os fariseus nasceram no período que a gente chama de intertestamentário, entre o Antigo e o Novo. Os fariseus nasceram como um movimento puritano dentro da fé judaica. Num momento onde os gregos dominavam a Judéia, e ali eles tinham um controle sobre a religião. É dessa época, nós estamos falando aqui uns 200 anos antes de Cristo, ou talvez um pouco mais, que já havia uma prática chamada simonia, que era a compra ou a aquisição do direito religioso junto ao poder, que era um poder grego, não era Roma ainda. Então o cargo do sacerdote era quase que uma concorrência pública, havia interferência da direção do império sobre a religião. Mas muito pior do que isso, é Antíoco Epifânio, que era o imperador, pelo menos o tetrarca ali da região, que sacrificou um porco dentro do templo e profanou aquele lugar sagrado para os judeus. O movimento dos fariseus surge como gente puritana, que está voltando para a lei e para a palavra. Então, a princípio, esse movimento foi muito importante dentro da fé judaica. É dentro desse grupo que a gente também enxerga muita hipocrisia nos dias de Jesus, é verdade. Não podemos dizer que isso acontecia na totalidade dos fariseus. Mas a verdade é que aqui nós estamos diante de um fariseu, na parábola de Jesus, que era um desses caras que depois sendo oriundo de um movimento puritano de devoção, se transforma num arrogante, petulante, nariz empinado, se sentindo melhor do que os outros. E que, na verdade, orava de si para si mesmo, porque ele já é o seu próprio Deus. E faz esse tipo de oração esdrúxula. Eu te agradeço porque eu sou melhor que os outros. Isso, dentro da fé cristã, é inconcebível, mas dentro da fé judaica também. Porque, aliás, a lei e os profetas e o ensino do Antigo Testamento já dizia que a compaixão para com o órfão, a viúva, o estrangeiro e o pobre era algo primordial dentro da comunidade judaica.
Mas aqui nos parece que o coração desse cara já era completamente enlouquecido pela sua petulância, pela sua posição social. E o publicano era comparado a uma prostituta, a um zero, a um nada, a um lixo. Então na parábola Jesus coloca a maior distância na sociedade judaica entre duas pessoas. Só que aquele que é o fariseu vai fazer a sua oração: te agradeço porque eu sou bom, te agradeço porque eu sou melhor. E eu não sou como aquele publicano, é um cara que ora também olhando ao redor, né? Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque eu não tenho... pelo amor de Deus, você sabe que o senhor está diante de um servo, né, de boca cheia, um servo, né? Você sabe, né? E obrigado porque eu não sou como esses homens roubadores, ladrões, e nem como aquele publicano. Eu não sei como é que o senhor aguenta, Senhor. Um cara daquele, cobra imposto, sabe, um traidor, entrar na tua casa. Eu imagino como é que o senhor está triste, olhando um cara daquele. Acho que o senhor se alegra de ver que eu também estou aqui, eu sou teu servo. Ele olha dessa forma. Tem gente assim hoje, muito mais do que você imagina. Muito, mas muito. E ouso dizer a você que muito desse fariseu está dentro dessa camisa aqui e dentro da sua também. Muito, muito. A gente vive se comparando. A gente vive olhando ao redor. Você está mal, triste, resmungando com Deus. Aí você vê que tem alguém pior, você se sente bem. Eu me sinto bem porque alguém sofre mais do que eu. Eu sei que não é diretamente essa imagem, mas esse estilo de consciência de bem-estar por comparação acontece todo dia conosco. Toda hora a gente está se comparando, toda hora você está se comparando. A roupa da pessoa, se ela está melhor vestida que você, se é mais cara do que a sua, se o carro é melhor do que o meu. Até no restaurante, se o prato que ele escolheu, esse aqui custa caro, esse aqui, hein? A gente está toda hora se comparando. E nós nos sentimos mais abençoados quando a nossa condição é melhor que a do outro. E nos sentimos um ser humano melhor ainda do que o outro. E é esse cara. Mas ao mesmo tempo, o publicano não estava de cabeça levantada, nem viu quem é que estava naquele lugar. E não orava de si para si mesmo, ele batia no peito. Diz o texto que ele nem ousava levantar os olhos. E ele disse: Senhor, sê propício a mim. Eu sou o pecador. No original, o texto diz: eu sou o pecador. Quando é colocado um substantivo sem o artigo, a gente pode definir que seja um pecador, um qualquer. Mas quando tem o, é porque é uma definição. É provável que o que esse cara estivesse dizendo fosse o seguinte: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou a pior pessoa desse mundo. Se tem alguém que não merece nada, sou eu. Me perdoa. E a palavra de Cristo na parábola diz que dos dois, o que voltou para casa justificado foi o publicano. Foi ele. Mas é óbvio, o fariseu já tinha a sua própria justiça. Não precisava da justiça de Deus. E orava de si para si mesmo. Ele não percebeu que nós somos todos iguais. Você não é mais abençoado porque você ganhou um salário maior, ou porque hoje você está bem e não está doente. Você não é melhor, e nem eu, melhor do que alguém, pela conta que a gente tem, nem pela casa que a gente mora, nem pelo cargo que a gente ocupa. Nem porque nós temos mais ou menos seguidores. Essas categorias de comparação são muito pequenas e mesquinhas. Nós somos gente. Nós somos gente de carne e osso que sofre, chora, ama. Sente dor, sente alegria. A gente olha para um outro ser humano e a gente despreza. A gente trata como se ele fosse um nada. Porque ele vota diferente, ou porque ele é de uma classe social diferente, porque ele é mendigo, por raça, por cor. Se esquece que todos nós somos gente, carentes,
de atenção, de amizade, de amor, de compreensão. Nós tornamos uns aos outros inimigos. O nosso dia a dia faz com que essa lógica de mercado nos engula, e a gente toda hora está competindo. A gente cresce e vive competindo. Compete para ver se tem vaga no hospital para dar à luz. Se eu estou na fila do remédio, vai chegar a minha vez e ainda vai ter. Compete para ter uma vaga na creche, para ter uma vaga na escola, e para ter dinheiro para pagar, compete no vestibular, compete com o currículo, compete no mercado, compete vendendo mais, e eu estou sempre para derrubar alguém. E a gente nem para perceber que quando eu falo, yes, eu consegui, o cara foi mandado embora, eu fiquei no lugar dele, fui promovido. Não tem aquela coisa, o que ele vai fazer agora? Como vai ser a casa dele, a família dele? O pior é que às vezes a gente nem se dá conta de que nós estamos dentro de um ambiente religioso, orando para Deus nos dar essas coisas. E a gente está sempre nessa posição de superioridade, inferioridade. Eu gosto muito de repetir a frase do meu professor de grego, o professor Marcos, que falava que ao pé da cruz o terreno é plano. Ao pé da cruz o terreno é plano. O que está lá em cima está crucificado. E nós aqui não tem um morrinho que eu estou mais alto que você, subir no tijolo, é nós. Todo mundo aqui tem gripe, todo mundo aqui tem disenteria, todo mundo aqui tem que tomar vacina, todo mundo aqui morre, todo mundo aqui envelhece. Todos nós aqui lutamos contra os mesmos vírus, contra os mesmos males, mas nós nos matamos para ter mais na vida, seja lá o que for, e nos sentirmos bem pela superioridade sobre um outro ser humano, que é nosso irmão, de raça humana. Jesus também conta sobre um jovem, não era bem jovem, aqui o texto não dá clareza disso, mas um homem que era riquíssimo, já tinha tudo o que precisava, e fala para Jesus, escuta, o que eu posso fazer, assim, eu posso fazer qualquer coisa, me fala o que eu preciso fazer para entrar na vida eterna. Entrar na vida eterna, ele devia ser um cara que ouvia muito escribas e fariseus, porque eles criam na ressurreição, os saduceus não criam, mas eles criam, devia estar mais ou menos do lado dele. O que eu faço para ter a vida eterna? Bom, você quer mesmo? Porque a vida pensa numa coisa, irmão, a vida eterna para mim e para você já começou, tá? Desde o dia em que Cristo se tornou nosso Senhor e nós passamos a segui-lo, nós fomos salvos. Você já tem a vida de Deus agora. É que a gente vive no conflito da de Deus que está dentro de nós e a que nos cerca. Mas a vida eterna já começou. Eu não quero só um passaporte para curtir quando eu morrer. Eu já quero agora ter o teu reino e a tua vida. A lógica do reino de Deus não é só, continua na gandaia, mas quando acabar você está com o bilhete, você vai entrar na vida eterna. Não é isso. Ela já começou agora na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. O Evangelho, o reino de Deus já nos tomou. E todos os nossos princípios de vida, toda a nossa ética, toda a nossa maneira de viver, já foi tomada pelo reino a partir de agora, já é eterna. Aquilo que vai estar na eternidade já está nos ocupando hoje. A diferença é que aqui a gente ainda padece e morre, mas é só fechar o olho aqui que já acordou lá. Quando ele pede a Deus a vida eterna, ele está pedindo a ele uma vida já, porque ela não começa só daqui a algum tempo, quando você partir, já começou dentro de você. Mas para isso é muito simples, é só Deus ser o teu Senhor em tudo. E obviamente que se o Senhor for tudo, vai acabar em Cristo, porque Ele é o Filho de Deus. Honra teu pai e tua mãe, não dirás falso testemunho, não matarás, não roubarás, não adulterarás. E ele fala assim, mas tudo isso eu já estou fazendo. Imagina Jesus olhando e dizendo para ele, cara, eu não acredito. Ele ia ligar para Deus, ô pai, o senhor mandou outro Jesus, eu tenho um irmão? O cara é rico, tem tudo na terra e cumpre todos os mandamentos. Cara, você é bom demais, espera que eu vou orar para Deus te levar, porque já está pronto. Pera. Se você já tem tudo, já serve a Deus e faz tudo, por que você está me perguntando? Não te falta nada. Segue o baile. Próximo.
Agora, se você tem tudo e faz tudo, e você sente que você não tem a vida de Deus em você, então tudo que você tem, me perdoe, não é nada. Não serve para nada. Entrega o que você tem, larga tudo e me segue, porque na verdade o que você precisa é da vida mesmo, e o que você tem não é vida. Mas você não acha que ele foi muito severo com esse cara? Eu acho que não, ele falou isso para os 12 discípulos. Deixa o trabalho de vocês, deixa a casa de vocês, deixa a pesca de vocês, o dinheiro de vocês, o barco e as redes, e me sigam, para vocês se transformarem em pescadores de homens. Esse cara diria o quê? Jesus, eu não acredito. Galera, você viu o que ele me falou? Eu vou ser um dos discípulos. Vão ser 13 agora. É isso que está me chamando? É, o que eu falei para Pedro, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Judas Tadeu. É o que eu falei para ele, estou falando para você. De repente nós teríamos as cartas de Paulo, de Pedro, o Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, João e alguma desse cara aqui. Mas ele disse não. Do alto da sua riqueza, ele achou que o que ele era, o que ele tinha, o que ele possuía e a religião que ele já praticava, o tornava alguém completo. E na balança entre o que Jesus propunha e o que ele tinha, ele era muito melhor. Sabe quando é que a gente deixa tudo para seguir Jesus? Quando a gente percebe que tudo não é nada. Enquanto tudo ainda for tudo, não vai ter espaço para Deus. E mesmo que você tenha tudo, para você é nada. Eu continuo tendo Deus como a principal fonte da minha vida. Ele é a minha verdadeira vida. Jesus conta essas duas histórias, a arrogância do fariseu na sua fé e na sua religião, a arrogância desse cara na sua riqueza, e no meio ele coloca a história das crianças. Lucas, quando escreve para Teófilo, olhando de longe, ele põe as 3 histórias em sequência, porque a criança é exatamente o contrário, o contraponto do rico e do fariseu. Vieram trazer as crianças e os discípulos já estavam com a cabeça do fariseu sem perceber. Sem perceber, presta atenção. Não atrapalhe o mestre, sai daqui. E a primeira palavra que ele usa é criança de colo no original. Tinha mães com crianças no colo. Não atrapalha, o mestre é muito importante, tem muita coisa para fazer. Você vai perder tempo de falar com você? Quem você acha que você é? Tem que ser importante para estar junto com ele. Sem contar que ele tem hora, viu? E Jesus deve ter olhado para eles e dito assim: o que vocês estão fazendo? Vocês beberam? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu não vim para estar no pico da pirâmide, eu vim para estar no meio da galera. Eu vim para ser gente com toda a gente. Como assim afaste as pessoas? Uns merecem e outros não? Que cabeça é essa? A do fariseu e a do rico? Não, não é essa. Aliás, deixa eu completar para vocês. Se o coração de vocês não receberem o meu reino como uma criança recebe, se não for assim, esquece, vocês nem vão entrar no reino de Deus. A criança é o contrário de tudo isso. Ela é a pureza. Ela é exatamente a disposição completa. O fariseu dizia: eu jejuo 2 vezes por dia, por semana, eu dou o dízimo de tudo. O rico dizia: eu tenho todas as posses, sou riquíssimo, cumpro todos os mandamentos, acho que não me falta é nada, viu? Jesus disse essas palavras para as pessoas que se achavam suficientes. O reino de Deus é um lugar de gente que sabe que é gente. Gente que entende que é gente. Crianças. Crianças brincam. Crianças dão risada. Crianças são puras. Quando você fala de criança, você pensa em alegria, brincadeira, fantasia, paz, leveza, amizade, sorriso, verdade, sinceridade, pureza, simplicidade, desapego, partilha, doação, abraço, carinho, afeto, amor, tudo isso está ligado à criança, mas ela é uma criança tonta. Nós achamos lindo quando vem uma criança.
A coisa mais legal é você brincar e conversar com uma criança. E dar risada junto com ela. E ver as coisas que ela está descobrindo. E ver a simplicidade com que ela recebe tudo. De braços abertos. É por isso que é um crime hediondo. A violência contra a criança. O estupro de um vulnerável. Porque é alguém puro e desarmado. E Jesus nos chama para sermos assim. Isso é um contrassenso para o mundo que nós vivemos. O mundo é dos espertos, o mundo é dos adultos. As frases que nós dizemos é: você age que nem uma criança, você é um moleque ainda. Cresça e apareça. Você tem que ser mais adulto. Tá certo, em certas ocasiões essas frases funcionam muito bem. Mas em outras, ou de uma certa forma, elas escondem um pouco do nosso desprezo aos valores mais puros da vida humana. Porque a gente quer ser maduro, inteligente, adulto, capaz, perspicaz, rápido, conquistador. Esses são os valores da nossa vida adulta. Não dá para ser criança aqui. Se você for uma criança nesse mundo, você morre. Mas Jesus nos mandou como ovelhas ao matadouro. Como cordeiros no meio de lobos mesmo. Uma vez eu conheci uma pessoa que era muito, muito pura. Na linguagem corriqueira, boba, tola. E essa pessoa sofreu um pouco do bullying, Você já deve ter visto gente assim. E a palavra correta é: deixa de ser tonto. Você tem que revidar, você tem que bater, você tem que... E eu fiquei pensando com a cabeça de pastor: será que é correto isso? Claro, para sobreviver na selva que a gente vive, vai ter que colocar todos os espinhos e as armas para fora. Mas o quanto isso está matando, na verdade, o ser humano de Cristo, ou de Cristo que está em mim e que eu deveria ser? É difícil essa resposta. Porque nós fugimos do sofrimento e para não sofrer nós fazemos os outros sofrer. Porque aqui é a lei do mais forte. Quem pode mais, chora menos. Essa é a verdade. Aqui nós pisamos e somos pisados. Aqui nós odiamos e somos odiados. Aqui nós maltratamos e somos maltratados. Competimos sem ética e colocamos o dinheiro na frente das pessoas. Ofendemos e somos ofendidos. Xingamos e somos xingados. Batemos e apanhamos. Sofremos, fazemos sofrer, choramos e fazemos os outros chorar, traímos e somos traídos, enriquecemos e empobrecemos os outros, nos libertamos enquanto outros são escravos e às vezes escravizamos pessoas, adquirimos enquanto outros perdem, somos felizes sem nos importar com a tristeza de quem chora. A gente vai ficando adulto e vai aprendendo a dar patada, a se sentir melhor, a contar vantagem e colocar no nosso currículo toda a vitória que conquistamos sem levar em conta o rastro de sangue e dor que já deixamos. E aí no fim da vida, ao invés de sermos grandes e felizes por tudo que a gente ajuntou, a gente acaba numa cama, velho, rodeado de demônios de acusação e de fantasmas da nossa consciência, fugindo das imagens do que causamos, com um rastro de gente que nós ferimos, pisamos, sentindo culpa, chamando um pastor ou um padre para nos dar a extrema unção e tentar aliviar nossa consciência pelo diabo que nós fomos. Vazios de amor, cheios de dinheiro e com a certeza que vivemos a vida do jeito errado. O Evangelho dá uma oportunidade para nós de voltarmos a ser crianças, de voltarmos a ser mais puros, mais simples. Às vezes dentro de casa nós tratamos os nossos filhos como se nós fôssemos o chefe de um departamento. Só falta pedir relatório.
Tá certo, a nossa casa tem que ter organização, tem que limpar, cada um tem a sua tarefa, mas às vezes a nossa relação é relação de chefia. A gente usa técnicas de liderança para a educação do nosso filho. Mas os cursos de liderança que você teve, eu não sei se tem como fazer pipa, como jogar bola no sofá com almofada, por exemplo, ou fazer guerra de travesseiro. Mas nós somos tão inteligentes e tão adultos que nós aprendemos a liderar, a coordenar, montar equipes e extrair do meu filho o maior desempenho que ele possa ter como meu funcionário. Isso é uma vida idiotizada pelo padrão capitalista que nos cerca. Não que eu seja a favor de nenhuma outra ditadura. Só acho que no mundo jaz no maligno. É o dinheiro que importa. Aliás, se você ganhar mais dinheiro, isso justifica todas as mazelas que você possa ter feito com qualquer pessoa. Crianças. Jesus disse, se vocês não forem como crianças, vocês não vão conseguir viver o meu reino. Isso aí não entra no meu reino. Isso não cabe na minha cabeça. E não deveria caber na nossa. Nessa figura entre fariseu, publicano e Deus a gente não é. Ou nós somos mais parecidos com os publicanos, que a gente não quer, porque o publicano é um pecador, então a gente é mais um fariseu, infelizmente. Nem por maldade, nem estou dizendo que é por maldade, mas quantas vezes nós estamos nos comparando, nos sentindo melhor, desprezando pessoas. Para encerrar, eu contei aqui às 9 que ontem de manhã, eu gosto de encerrar o meu estudo sempre no sábado, mesmo que eu estude durante a semana, para tudo ficar muito fresco, eu leio de novo. Eu fechei meu estudo e na hora veio uma canção na minha cabeça. Não é evangélica, mas dá para a gente cantar domingo aqui na igreja. Que diz assim, Milton Nascimento: há um menino, há um moleque, rolando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Há um passado que está aqui no meu presente. É um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que o adulto balança, toda vez que a maldade, a tristeza me alcança, ele vem para me dar a mão. E me fala de coisas bonitas que eu acredito que jamais deixarão de existir. Amizade, bondade, palavra, caráter, alegria e amor. Eu não posso, não quero e não devo viver como toda essa gente insiste em viver. E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude, essa frase é mais emocionante. O solidário não quer solidão. Quem gosta de repartir nunca quer ficar sozinho. O solidário não quer solidão, isso é mais igreja que você possa imaginar. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. É um menino e um moleque que mora dentro de mim. A gente gosta muito da quinta série para fazer as piadas bobas, são engraçadas mesmo. Mas a quarta série, a terceira, a segunda, o prezinho e o jardim da infância deviam estar bem presentes no nosso coração. E que Deus nos abençoe, no mundo dos gigantes, a sermos os pequeninos, que é da boca dos pequeninos e dos que mamam, aliás, ele disse em outro texto, que vem o perfeito louvor. Deus nos abençoe a sermos o Benjamin Button da existência humana, e cada vez que a vida passar, a gente ficar um pouco mais jovem, com o coração um pouco mais leve. Esse é o reino de Deus. Senhor, nos abençoa. Cobre-nos de graça, bondade, misericórdia, alegria, paz, simplicidade. Cura-nos e liberta-nos, Senhor, da hipocrisia que nos assedia tão de perto, da falsidade, dessa arrogância. No mundo que a gente vive, Senhor, só os fortes sobrevivem e contam vitórias a respeito da sua força e do seu poder. Pisam nos pequenos e têm sucesso.
Eu quero ser conduzido pelo Teu Espírito e pelo Teu reino, Senhor. Não sei se terei muito sucesso nessa terra, mas eu sou do Teu reino. O difícil, Senhor, é a gente se contentar com isso, porque todo dia tem um diabo no nosso ouvido, dizendo o que nós devemos e não devemos fazer, e como a gente deve atacar, e como devemos nos comportar. Nos ajuda nessa guerra louca que a gente vive, Senhor. Nos ajuda nesse mundo maluco a continuarmos levando o Teu Evangelho e o Teu reino, a continuarmos e prosseguirmos, Senhor, sendo luz e sal nesse mundo, no nosso convívio de família, de comunidade da fé, sermos o Teu povo. Salva-nos, liberta-nos, cura-nos e nos faz gente de Deus, crianças que têm o Teu reino. É uma luta insana, mas o Teu Espírito é por nós. Está aqui a nossa vida, Senhor, o nosso coração. Obrigado pela Tua palavra e pelo Teu Evangelho. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.